Olá, ser de luz! Chamo-me Sofia Nóbrega e este é o meu podcast Raízes Profundas. Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast, o episódio 14. Eu espero que tu estejas muito bem, eu estou muito feliz por estar aqui contigo, a partilhar este momento, este instante contigo. E o tema do episódio de hoje é a jornada de cura com os pais, que é um tema que eu sei que para muitos de nós é um grande tema, é o tema que nutrimos por vezes relações muito difíceis, muito desafiantes, de amor e ódio. E sabem, depois de ter vivido estes últimos meses em que regressei à minha casa de infância e que me trouxe tanta cura, eu sabia que tinha que trazer este tema aqui ao podcast, sabem, porque a vida ensina-me acima de tudo que a vida só traz o que falta curar. A vida só traz o que falta curar. E se nós confiarmos, a vida guia, a vida leva, a vida traz, porque nós muitas vezes não imaginamos o que ainda está recalcado na nossa energia vital, que ainda está bloqueado, preso, e a vida sabe, a vida guia. E por isso, neste episódio, eu vou trazer aqui partilhar contigo alguns ensinamentos sobre este tema, também da minha própria jornada, porque eu acredito que, embora o processo emocional deste assunto ainda toma o seu tempo, ainda leva o seu tempo, se nós abrirmos a nossa consciência, expandirmos a nossa consciência para ver um mesmo problema a partir de uma nova perspectiva, é meio caminho andado para a cura. Ganhar consciência é sempre meio caminho andado para a cura. E então, bora lá, evidentemente que falo do sítio de quem se encontra na jornada e aquilo que eu tenho compreendido é que todos temos feridas com os pais. Uns temos feridas muito maiores, outros temos feridas muito menores, mas todos temos feridas com os pais. E isto é uma jornada, enquanto estamos aqui encarnados, esta é uma jornada de cura sem fim. Nós vamos escavando camadas, vamos acedendo a novas camadas e mesmo a Lois Hay, há uma parte do livro dela que me toca muito, porque ela conta que tu já depois de tantos anos de cura, e ela que se curou de um cancro e que tinha vivido uma infância marcada pelo abuso, que tinha fugido de casa e depois aos 40 anos teve um cancro vaginal e que estava totalmente ligado a todo aquele lixo que ela tinha ainda por curar da infância e que ela se conseguir curar sem qualquer intervenção médica convencional. E a própria Lois Hay conta que já depois de tanta cura, já na fase final da vida da mãe, em que elas finalmente se sentaram para conversar como nunca haviam feito, e a Lois Hay diz no livro que por vezes a mãe ainda tocava na ferida, que lhe mostrava que ainda havia coisas para ressignificar, para olhar, para trabalhar, para resolver, e por isso esta é uma jornada sem fim. E aquilo que eu acredito vale a pena desbravar esta jornada, desbravar este caminho para nos fazer sentir melhor na nossa pele. Não adianta colocar para debaixo do tapete, porque o que colocamos para debaixo do tapete, a dor escondida, ela mais cedo ou mais tarde, ela acaba por vir à tona. E muitas vezes, quanto mais escondemos, ela vem cada vez em mais diferentes situações e cada vez com mais força. Por isso, quando aquelas pessoas que estão simplesmente na Matrix, que não querem olhar para dentro, nós estamos cada vez mais nesta nova era a ser chamados a acordar como nunca. Por isso é mesmo isto que eu sinto. Não adianta colocar para debaixo do tapete e também não adianta sentir, meu Deus, eu já fiz tanta cura e ainda há mais. É mesmo importante entendermos que é uma jornada sem fim. Claro que vamos acedendo a novas camadas, ao mesmo tempo também vai havendo uma evolução e vamos nos sentindo melhores connosco próprios de muitas maneiras, mas vai sempre havendo mais coisas para olharmos para dentro, porque é para isso que aqui estamos, ao fim e ao cabo.
E então começo por fazer uma pergunta. Tu já sentiste que certos padrões emocionais que te acompanham hoje nas mais diversas áreas têm uma relação direta com a tua infância e, nomeadamente, com a relação com os teus pais? Porquê que os pais são tão importantes? Os pais são super importantes porque eles são o portal para a vida e é o maior que nos poderiam ter dado, é o dom da vida. E independentemente dos contornos que a nossa história depois possa seguir, ou seja, a minha mãe rejeitou-me, o meu pai abandonou-me, o meu pai fez o filho e não quis saber, eu fui fruto de uma inseminação artificial, por isso eu não conheço o da dor. A minha mãe deu-me a vida, mas depois deu-me para adotar. Independentemente depois dos contornos que a tua história possa seguir, eles são muito importantes porque nós trazemos a sua energia, a sua informação, muita dela visível, mas muita dela invisível em nós. A mãe acompanhou-nos, ou seja, a mãe carregou-nos durante 9 meses, então quanta memória nós trazemos dela e mesmo do pai, mesmo que nós não o tenhamos conhecido e que tenha sido através de uma inseminação artificial, ele está dentro de nós trazemos muito dele em nós e da mãe também e dos próprios ancestrais, dos que vieram antes dele, nós trazemos todas essas memórias inconscientes, toda essa informação, seja de forma visível ou invisível, mesmo crenças que nós também poderemos trazer sem ter noção que estamos a trazer deles e mesmo que não o tenhamos conhecido, os pais ensinam-nos tanto com a sua presença e mesmo com a sua ausência. E por isso quando nós dizemos eu não quero saber porque o meu pai fez-me isto, porque a minha mãe me fez aquilo, eles não são importantes para mim porque eu tive depois estes outros pais, sim, vai sempre haver amor, tudo é perfeito, uma criança só sobrevive se receber amor. E vai haver, e ainda bem que há depois outras. Tive outra mãe, tive outro pai, mas estes que nos deram a vida, eles continuam a ser figuras muito importantes para nós, mesmo que tenha sido só aquela mãe e aquele pai que nos deu a vida. Ainda assim, eles deram-nos o maior que poderíamos receber, o dom da vida, o dom de estarmos aqui encarnados, o dom de vivenciarmos tudo isto que vivemos, o dom da vida. E às vezes isto é muito difícil porque temos tanta dor e transportamos tanta memória com eles que às vezes é difícil, mas é verdade, mesmo aquele pai que só deu a vida, ele continua a ser importante e nós continuamos a ter que, não é a ter que, não é essa obrigação, mas é este caminho de jornada interior que percebemos, eu reverencio-me perante ti, eu sou grata pelo dom da vida e aí quando eu faço esta jornada eu também sou livre para poder seguir a minha jornada e ser feliz, liberta de todos estes condicionamentos que nós acabamos por trazer em nós quando estamos a julgar ou a rejeitar os nossos progenitores. Os pais têm capacidade de desencadear em nós botões que nós não sabíamos que tínhamos. Eu não sei se tu sentes isso, mas eu sinto tanto isto que às vezes há botões em mim que eu não sabia que eu tinha e de repente a minha mãe diz-me alguma coisa e de repente aquilo ativa-se e eu, oh meu Deus, eu não conhecia isto em mim. Se eu precisar de chorar e imaginem, estou há 2 semanas a precisar de chorar mas ainda não consegui desbloquear aquele choro. Por vezes isto já me aconteceu tantas vezes, a minha mãe diz-me um olá, olá e de repente vem todo o caudal, porque o caudal de lágrimas, porque nós transportamos tanto, nós compartilhamos tanto de memória, tanto de informação visível através de a nossa fisicalidade e personalidade, uma vez também eles moldam a forma que nós vemos a vida, as nossas crenças são mais ou menos formadas até aos 7 anos de idade através das pessoas que nós temos ao nosso redor e mesmo que não o tenhamos conhecido, como eu já disse, nós transportamos na mesma tudo aquilo em nós e portanto há tanta informação que nós de facto compartilhamos com eles e aquilo que eu amo observar é as ligações dos nossos
problemas, dos nossos aparentes problemas hoje nas mais diversas áreas e a relação que isso tem com os pais, porque não tem como. Eu vejo tanto isso nos meus clientes das leituras angélicas e mesmo em todas as constelações sistémicas e familiares a que eu já assisti e que eu própria também já fui constelar. É fascinante observar as ligações, porque eu acho que vou curar a minha relação com o dinheiro, eu acho que vou curar a minha doença, eu acho que vou curar o meu padrão nos meus relacionamentos, eu acho que vou curar a minha carreira que não anda nem desanda e acabo a terminar a terapia a curar questões mais profundas do que o tempo com o meu pai e com a minha mãe e a perceber que aquele aparente problema que está aqui, as raízes profundas deles tão ligadas com estas memórias que nós compartilhamos com eles, daquilo que nós recebemos e daquilo que nós achamos que deveríamos ter recebido e não recebemos, da sua ausência, do seu abandono, porque nós muitas vezes, por exemplo, um pai até podia ser presente, mas nós carregamos um sentimento de abandono porque ele era presente, mas era distante. Muitas vezes a mãe até podia estar lá, mas nós sentimos-nos rejeitados por ela. Nem sempre aquilo que eles acharam que nos deram, também nós sentimos que foi tudo o que precisávamos de ter recebido, mas eles se calhar deram de facto o melhor que conseguiram, também porque muitas vezes nós achamos que sabemos, mas nós não sabemos, e quando percebemos a infância que os nossos pais tiveram, muitas vezes eles estão a fazer o mesmo que fizeram com eles e muitas vezes até estão a fazer um bocadinho melhor do que fizeram com eles. Se calhar viveram uma infância super de abuso, super de agressão e eles não conseguem. Há pais que de facto conseguem recriar um padrão diferente e há outros que não conseguem. E está tudo certo porque também nada é um acaso e nós já lá vamos. E é isto que eu amo observar. Por exemplo, o pai tem muito a ver com a carreira, quando a carreira não anda nem desanda. Se eu cresci num lar completamente disfuncional, por exemplo, eu hoje posso ter muita dificuldade a confiar nas pessoas. Se eu cresci num lar onde havia muita escassez, muita pobreza, a crença de que ganhar dinheiro é difícil, de que eu tenho que me sacrificar muito, pode estar a vibrar em ti até hoje. Até porque se os meus pais tinham um nível de vida, quem sou eu, e isto é inconsciente, e por amor e por lealdade sistémica, quem sou eu para estar a recriar uma realidade diferente para a minha vida daquela que os meus pais tiveram? Se o meu pai me abandonou, eu hoje acho que de que adianta eu sempre serei abandonada? Se a minha mãe me rejeitou, eu hoje sinto que todas as pessoas me irão rejeitar. Se a minha mãe foi muito fria emocionalmente, eu posso ter desenvolvido uma carência emocional. Eu posso hoje ter muito medo da entrega, muito medo da rejeição. Se o meu pai era distante e muito crítico, eu posso ter desenvolvido uma crença de que eu não sou boa o bastante, de que eu não sou bom o suficiente e estou constantemente a auto-sabotar-me nas minhas relações ou no trabalho. Todos os padrões nas nossas relações, normalmente eles estão ligados com os pais, porquê? Porque eles moldaram a nossa forma de ver o mundo, quer com a sua presença, quer com a sua ausência. E por isso eu posso ter desenvolvido crenças como ninguém me ama, todos me irão abandonar, eu não sou boa o bastante, eu não sou merecedora, eu não sou digna de amor. E claro que isto são crenças inconscientes e por isso daí a importância de curarmos estas relações dentro de nós, porque elas são tão importantes e depois tudo o resto é como se nós passássemos a vida a pisar o chão da infância. Tudo o resto que nós vamos manifestando, quando nós vamos fundo, 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 está ligada com estas duas relações tão importantes. Mesmo as doenças, por exemplo, um cancro normalmente é um ressentimento muito profundo que nós temos com um dos nossos progenitores, tão, tão, tão profundo, que acabou por virar um cancro. As doenças muitas vezes estão ligadas com questões da infância, com os pais. E nós tantas vezes acabamos por ficar presos neste ciclo. Eu também vejo tanto isso
Nós vivemos a vida a perpetuar este tipo de padrões e de frases que eu já proferi e muito provavelmente também já podes ter dado por ti a dizer alguma delas. Eu sou assim porque a minha mãe é isto. Eu sou assim porque o meu pai é aquilo. Eu sou assim porque na infância eu vivi este trauma e acabamos por ficar sempre presos na rodinha do hamster e nestes padrões emocionais. É comum dizer-se que a família é o palco do karma e que a infância é uma grande sopa kármica. O que quer isto dizer? O que é um karma? Um karma é uma dor muito profunda de uma vida passada ao qual nós não processamos, não fizemos o luto. Porquê? Porque normalmente também foi algo que aconteceu na hora da morte. É uma dor perto da hora da morte. Aconteceu algo muito forte, nós não conseguimos processar a dor e morremos. Morremos, vamos para o espaço entre vidas e depois somos novamente puxados para a roda das encarnações por conta daquele nó kármico. Então, por exemplo, se um espírito está no espaço entre vidas e ele precisa de vir novamente encarnar para vivenciar a dor de não ser bom o suficiente. Porquê? Porque ele, se calhar numa vida passada, ele ele era muito exigente com os outros. Ele fazia os outros sentirem-se que eles não eram bons o bastante. E então ele tem que encarnar de novo e desta vez para processar a dor das exigências. Para quê? Para equilibrar a energia emocional, para resolver, para curar, para fazer o luto, para vivenciar o oposto. Por isso, eu nesta vida eu abandonei, nesta vida eu venho ser abandonado para equilibrar a energia emocional. Se eu nesta vida eu fui o abusador, nesta vida eu venho ser abusado. Mas também acontece o oposto, que é, eu nesta vida eu fui morta por ser quem sou. Eu falei e mataram-me. Tiraram-me pedras e eu fui morta. Nesta vida eu volto a encarnar, porque há aqui um nó kármico que precisa de ser resolvido e ele puxa-me de volta para a roda das encarnações e muitas vezes nós estamos muitas vidas, isto é incrível, que nós estamos muitas vidas para resolver um mesmo nó kármico, porque nós às vezes em vez de o resolvermos, nós ainda angariamos mais. E então muitas vezes um nó kármico leva muitas vidas para se desfazer. Eu volto a encarnar nesta vida e qual é a minha missão de vida? Ser quem eu sou. E então, por exemplo, eu tenho um sonho de palestrar. E eu vou palestrar e de repente eu estou a olhar para as pessoas e a minha sensação é eu vou ser morta. Eles vão-me atirar pedras. Claro que, meu Deus, isto não faz sentido nenhum. Faz porque é memória inconsciente. Ela lembra-se de forma inconsciente de que noutra vida ela foi ela própria e ela foi morta e eu vou por tudo nesta vida fugir a sentir. E aquilo que nós temos que fazer nesta vida é disto eu não morro mais. E para desbloquear eu tenho precisamente de ir para a toca do lobo. Desta vez eu não vou morrer, ninguém me vai atirar pedras. Claro que a sensação é horrível, vão-me julgar o que é que vão fazer, mas eu tenho que vivenciar essa dor para processar, para curar, para resolver, para equilibrar a energia. E é isto que é o karma. E então porquê que a infância é uma sopa kármica? Porque é na infância que o karma manifesta-se de forma prioritária. Enquanto estamos aqui encarnados, o karma é eterno. Enquanto estamos aqui encarnados, as dores da infância são internas e o karma manifesta-se prioritariamente na infância. As feridas que a nossa criança carregou são os nossos karmas. É quando nós mais vamos atrair pessoas, eventos, situações que nos vão fazer sentir aquelas emoções que nós combinamos vir sentir de novo. E então é por isso que eu posso olhar para a minha criança, o que é que esteve latente na minha infância. Eu fui abandonada, eu fui rejeitada. Claro que depois, durante a vida adulta, nós continuamos a receber convites para curarmos, mas o karma, ele manifesta-se sobretudo na infância. E como? A família é o palco do karma. Por isso, se
é na infância que eu vou atrair, sobretudo, estas situações para me fazer processar, para me fazer sentir, e a nossa criança está a carregar todas aquelas feridas, isto acontece sobretudo através da família. Através da família que me vai fazer sentir aquilo que eu preciso de sentir, que vai me estar a representar papéis. E claro, através dos pais, que são as relações mais profundas que nós temos e que são grandes aprendizagens, que representam lições enormescas para nós. E por isso, nós antes de encarnarmos, nós escolhemos os nossos pais. Eu estou no espaço entre vidas a perceber aquilo que eu ainda preciso de vir trabalhar de novo, e eu olho aqui para baixo e vejo a parelha de progenitores perfeita diante daquilo que eu venho aprender. E estes pais que tu escolhestes, eles são perfeitos diante das aprendizagens, das lições kármicas, daquilo que tu ainda precisavas de vir libertar, dos papéis que eles precisavam de desempenhar para que tu pudesses sentir aquilo que tu precisavas. Se é agradável quando estamos cá em baixo, não é, mas tudo é milimetricamente orquestrado para ser assim. Tudo é milimetricamente orquestrado para ser assim. E eu há dias vi uma banda desenhada que me fez ver isto de uma forma perfeita, porque nós temos por vezes uma tendência que é a seguinte: Deus me livre de ser como a minha mãe, Deus me livre de ser como o meu pai. Eu quando for pai ou quando for mãe eu vou fazer diferente. E ainda bem, porque se nós se tivermos uma infância muito difícil e fizermos o processo de cura, que bom que de alguma forma também possamos fazer diferente com os nossos filhos. Se tivermos essa consciência, é maravilhoso, porque estamos a fazer que o processo seja mais leve para os que virão. No entanto, há dias vi uma banda desenhada que me fez ver isto de uma forma muito diferente, que era: um senhor teve uma infância super difícil, e ele, anos mais tarde, ele foi pai, e ele disse: eu vou dar todo o meu amor, eu vou dar toda a minha atenção, a minha escuta ativa, eu vou dar tudo aquilo que eu não recebi e que eu gostava de ter recebido. E anos depois vê-se o filho, já em adulto, na psicóloga a dizer: o meu pai não me dava espaço nenhum, o meu pai sufocava-me. E isto para mim é a perfeita demonstrativa disto que eu estou a dizer. Nós escolhemos os pais perfeitos para nós, diante das aprendizagens que nós vimos ter. E por mais que achemos que eu vou dar o meu melhor da nossa ótica, nós vamos estar a representar papéis para o nosso filho, e o nosso filho também nos escolheu como nosso pai ou nossa mãe, e os nossos pais também nos escolheram como nossos filhos. Eu represento o papel perfeito para a minha mãe, daquilo que ela precisa de desencadear para limpar, e ela representa o papel perfeito para mim diante daquilo que eu ainda venho a aprender. Claro que isto depois, na prática, quando estamos cá em baixo, é muito difícil, porque dói muito. Porque nós queremos tanto ser amados, queremos ser vistos, ser validados, ser amados, ser aprovados, e por vezes recebemos o oposto. E depois percebemos: eu estou a receber o oposto e isto é milimetricamente perfeito para me curar, mas dói tanto, e realmente leva o seu tempo. Estes processos de cura levam muito tempo, não podem ser forçados, manipulados, mas de facto são dos maiores portais de aprendizagem que nós temos aqui na Terra, é precisamente com estas duas figuras tão importantes para nós. Porquê curar a relação com eles? Claro que eu já muito disse até aqui, mas eu aprendi algo que para mim foi a minha grande libertação em todo este tema. Eu aprendi que nós somos feitos de 50% da nossa mãe e 50% do nosso pai, que por sua vez são feitos de 50% da nossa avó e 50% do nosso avô, que por sua vez são feitos de 50% da nossa bisavó e 50% do nosso bisavô.
E por aí, e por aí continuaríamos. Quando eu rejeito 50% de mim ou 100% ou mesmo os 100%, tendo as razões, sendo pelas razões que forem, eu estou na verdade a rejeitar uma parte de mim. E o que é que acontece? É como se eu fosse para a vida, se eu caminhasse para a vida desfalcada. É como se eu fosse para a vida sem um braço, sem uma perna a coxear, e a curto, médio e longo prazo surgem todo o tipo de diversos problemas nas mais diversas áreas da nossa vida. É claro que podemos ter as nossas razões válidas para quem foram os culpados das nossas dores hoje. É claro que eu sei que dói muito, porque se eu fui rejeitada, se eu fui abandonada, é que nós culpamos, eles foram os culpados. É claro que tudo isso é válido, mas quando estamos nesse sítio de culpabilização, de dor, de raiva, de ódio, não é eles os culpados, que muitas vezes nem imaginam tudo aquilo que estamos a sentir, que estamos a fazer mal. É a nós próprios que por vezes nós já nem conseguimos andar com tanta dor. Nós já nem conseguimos andar, e às vezes mesmo de forma literal, através de uma doença, nós já nem conseguimos andar com tanta dor, com tanto rancor. E isto tem sido muito difícil para mim de compreender, mas é aqui que surge a maior libertação. Se eu estou a rejeitar 50% ou 100% de mim, eu não estou só a rejeitar o meu pai ou a minha mãe, eu estou a rejeitar uma parte de mim. E isto é um processo interno, não tem a ver com algo até fisicamente fora, externamente falando. Tem a ver com um processo interno de aceitar aqueles 50%, aqueles 100% de mim. Isto tem sido muito difícil para mim de compreender, mas foi aqui que surgiu a maior libertação de todas. Eu não tenho que gostar do meu pai ou da minha mãe. Eu não tenho que concordar com o meu pai e com a minha mãe diante das suas escolhas de vidas, com os seus encantamentos e desencantamentos, com quem eles são. Mas eu tenho de aceitar aqueles 50%, aqueles 100% de mim. Eu tenho de aceitar aquele pai, aquela mãe dentro de mim, aceitar a dor que eles me provocaram diante de todas as situações que eu vivi. Eu não tenho que gostar, eu não tenho que concordar. Isso não está ao meu alcance, ou seja, não é algo que seja-me obrigado. Eu não tenho que gostar, que concordar, eu tenho que aceitar. Porque quando eu rejeito, eu crio um nó que nada anda nem desanda. Quando eu aceito, tudo flui e eu venho para o meu real sítio na vida, eu ocupo o meu verdadeiro lugar. Até então, quando nós estamos a rejeitar, nada flui. Porque nós, no final de contas, se eles nos deram a vida e nós somos 50% de um e 50% do outro, se eu estou a rejeitar porque este pai, e seja lá qual for os contornos da tua história, que eu tenho imensa compaixão, porque eu sei o que é esses contornos de ser abandonada, ser rejeitada, de queríamos ter sido mais amados do que fomos e muito provavelmente os pais não conseguiram realmente fazer diferente porque eles também não foram amados, porque eles também foram agredidos, porque eles se calhar tiveram uma infância infinitamente mais difícil até que a nossa e eles até conseguiram fazer melhor perante tudo aquilo que eles viveram. É um processo que leva tempo e que não pode ser feito na dimensão mental. Este tipo de curas é tão profundas, que isto não pode ser feito na dimensão mental. É algo que acontece na dimensão emocional e que não pode ser forçado, como obrigarem-me a dizer frases de cura. Se eu não estou a sentir, por isso é que isto leva tempo e não pode ser forçado. Mas é precisamente quando os rejeitamos dentro de nós e que tantas vezes dizemos Deus me livre ser como eles, Deus me livre, nananã. É precisamente quando os rejeitamos que nós acabamos por ser o mais parecidos com eles e a perpetuar os seus padrões. Quando eu os aceito, eu também me liberto para poder ser tudo aquilo que eu venho ser. Eu honro-os e quando eu os honro o dom da vida, eu também me liberto para realmente ir para a vida e ser feliz. Por isso, isto é que é muito interessante. Quando eu rejeito,
e muitas vezes, porque Deus me livre de ser como o meu pai e como a minha mãe, é quando nós estamos mais a recriar todos aqueles padrões emocionais que nós tivemos submersos na nossa infância. Quando eu os aceito, é quando eu me liberto para ser tudo aquilo que eu venho e posso ser. Uma coisa que é muito importante neste processo, eu acho que uma das coisas, antes desta que eu vou dizer, uma das coisas mais importantes é intencionarmos que queremos curar. Eu não sei como, intenciona, porque toda a vida se dirige. Quando nós intencionamos, de repente é como se toda a vida se dirigisse para que aquilo aconteça. E no seu tempo, porque lá está, e é isto que eu acho muito importante, porque eu às vezes também dizia frases, tentava ir para aquele sítio de cura e muitas vezes não era o sítio certo, e eu acho que nós também temos que respeitar isso em nós. E por isso é que uma das partes mais importantes é aceitar sentir, respeitarmos o nosso sentir, não tentarmos estar a sentir outra coisa, aceitar sentir aquela raiva, aceitar sentir aquela dor, aceitar, porque nós estamos a fazer o luto, estamos a processar as nossas dores. Eu, por exemplo, faço boxe. Eu faço boxe para libertar a raiva. E, por exemplo, escrever uma carta também sem filtro e depois queimar, bater em almofadas, aceitar sentir, porque quando nós colocamos para debaixo do tapete porque não queremos saber ou porque apelidamos que aquilo é errado, aquilo está-se a atulhar no nosso corpo físico e é isso que criam as chamadas doenças, é isso que nós não nos permitimos libertar. As emoções nocivas, elas têm que fluir para fora do nosso corpo e há muitas formas de o fazer, cada um tem de descobrir a sua, mas aceitar sentir, sem julgamento também perante aquilo que sentimos, é muito importante, porque se calhar neste momento do tempo e do espaço ainda não conseguimos estar num sítio diferente desta situação e isso é ok, é o nosso tempo, é como eu disse, estes processos são eternos enquanto aqui vivemos, o karma é eterno enquanto se vive, vai sempre haver novos processos, mas vale a pena porque vamos nos sentindo melhor connosco próprios e é isto que eu acredito. E para ir além da culpabilização, ir além da arrogância, além do julgamento, ir além da raiva, porque nós muitas vezes também temos muito essa arrogância, essa culpabilização com os nossos pais diante de tudo aquilo que eles fizeram, mas também muitas vezes porque esta arrogância de a minha mãe é menos evoluída, a minha mãe não percebe nada, o meu pai não percebe nada. E uma coisa que eu quero dizer é que muitas vezes aquele pai que nós julgamos de menos evoluído e que não percebe nada é um grande companheiro de jornada que no espaço entre vidas aceitou estar a representar aquele papel, mas que até pode ser muito evoluído, mas que sabia que nós precisávamos de ter um pai assim e aceitou voltar a encarnar com aquele nível de consciência que nós hoje apelidamos com arrogância e tudo está muito certo. E muitas vezes os nossos pais já são nossos pais há várias vidas e já houve trocas até de papéis, de eu já fui mãe da minha mãe, eu já fui mãe do meu pai, já houve trocas de papéis e por isso há tanta memória que nós compartilhamos com eles, mesmo de outras vidas, e muitas vezes eles já são nossos pais há várias vidas e mesmo assim nós continuamos a vir para cá e a ter que resolver questões com eles. E muitas vezes, por exemplo, imaginem, nesta vida eu abandonei todos os meus pais, eu era mãe deles e eu abandonei-os, hoje eles são os meus pais, mas naquela vida eu era mãe e pai, eu era a mãe do meu pai e da minha mãe. E eu, pelas razões que forem, eu emocionalmente não conseguia cuidar deles e eu abandonei-os. E nesta vida eu venho como filha deles, como a filha mais nova, por exemplo, e eles fazem-me sentir abandonada. É a energia que se está a equilibrar. E para ir além de toda esta culpabilização, para ir além de todo deste julgamento, desta raiva, desta arrogância, eu acredito que uma das coisas mais importantes é compreendermos que os nossos pais, na verdade, toda a gente, incluindo nós, fizeram e fazem o melhor que podem com a consciência, com a compreensão dos factos e com os conhecimentos que têm. Todos nós aqui encarnados estamos a fazer o melhor que conseguimos com a nossa consciência. E muitas vezes nós achamos que sabemos, mas nós não sabemos realmente o que está
ali, por detrás daquele pai e daquela mãe que tem aquelas atitudes tão difíceis para nós de conceber. Nós muitas vezes não imaginamos a infância que eles tiveram, nós não imaginamos tudo o que eles passaram, e às vezes sim, há pais que conseguem fazer diferentes, há outros que não conseguem, e depois a grande piada cósmica disto tudo é porque nós, quando estamos a travar este processo, nós falamos na palavra perdão, de ter de os perdoar. Eu quero perdoar porque eu me quero libertar. Mas quando nós, e é isto que é a expansão de consciência, nós vamos expandindo e libertando as ilusões e percebendo que se foi tudo milimetricamente orquestrado de forma perfeita para ser assim, muitas vezes a palavra perdão já nem faz sentido, porque nós percebemos tudo foi perfeito para aquilo que eu precisava de aprender. E nós vamos chegando a este nível de cura, de consciência, quando vamos travando este processo de cura. E vamos percebendo, sim, eu aqui começo por utilizar a palavra perdoar e depois eu vou escavando este processo de cura e percebo que tudo foi perfeito. Dói, mas tudo foi perfeito. E também é ok, nós alternarmos, e acontece muitas vezes isso de eu aqui já acho que já estou muito melhor e de repente nós alternamos para o outro lado novamente, para o lado da dor, e acho que é super normal estarmos a saltitar por vezes entre o novo e o velho. É ok, acho que uma das coisas mesmo importantes é respeitarmos o nosso tempo e compreender que de facto eles fizeram o melhor que podiam com a consciência que têm. Por vezes eu digo muito esta frase mentalmente: eu estou a fazer o melhor que eu posso com a consciência que eu tenho, esta pessoa está a fazer o melhor que pode com a consciência que tem, a minha mãe faz o melhor que pode com a consciência que tem. E mesmo por vezes ainda saltito entre o velho e o novo, é um insight que faz toda a diferença na nossa jornada. E algo que eu também acho que é muito fundamental neste processo, e não só neste, mas é aprendermos a colocar limites saudáveis. Claro que isto é uma questão muito individual, eu não posso dizer como é que se coloca limites saudáveis, porque também depende da jornada de cada um e da relação que tu tens com os teus pais, mas se a relação é nociva e te faz mal, há uma frase de Jesus que eu adoro, de uma mensagem sua, que diz mais ou menos isto: se para amares fizer sentido ficar, fica. Se para amar tiveres de ir, vai. Os pais deram-nos a vida, que é o maior que nos podiam ter dado. Mas nós não temos nenhuma obrigação para com eles. Claro que nós podemos estar com eles se nós quisermos, mas não é obrigação, como muitas vezes os pais também impõem. Os pais é a única relação que nós vimos unicamente receber. E até quando os filhos são adultos e começam num comportamento de eu agora vou devolver aos meus pais tudo aquilo que eles me deram, isso cria uma relação de desequilíbrio, porque os pais de facto é a única relação que nós só vimos receber. Tanto que quando o abraçamos, independentemente da nossa altura, é benéfico, equilibrado abraçar sempre os pais com os dois braços por baixo dos braços deles, ou seja, os dois braços por cima e os nossos por baixo, independentemente se o filho é gigante e a mãe é pequenina, porque os pais são sempre gigantes e nós somos sempre um grão de areia perante a vida, perante a dimensão da vida. E aqui colocar limites saudáveis, eu acho que muitas vezes os pais conseguem ter muito poder sobre nós e muitas vezes depois de adultos nós continuamos no sítio da criança ferida, continuamos a querer receber dos pais e é normal, mesmo depois de adultos continuarmos a receber no lugar da criança, mas se isso hoje também é muito nocivo para nós, eu acho que também chega uma altura em que a vida nos convida mesmo a crescer e a perceber que hoje, mesmo com os pais, nós somos adultos responsáveis e que chega uma altura que a vida convida a curar esta criança e a perceber que a vítima culpabiliza o outro por tudo. Mas quando eu percebo que tudo é perfeito e que eu não sou a vítima, eu também tomo nas minhas mãos o poder da minha própria vida. E é isto que eu queria dizer de
Por exemplo, a Lois Hay diz numa parte de um livro que se os pais têm muito poder sobre ti e isso é nocivo, por vezes até pode ser benéfico começar a tratá-los pelo seu primeiro nome, pelo seu nome. Claro que isto é algo muito individual para cada um, mas faz todo o sentido de, mesmo que os pais, por vezes chega à altura de crescer e de tomar o nosso lugar de adultos e de curar a nossa criança, que essa é a nossa parte que realmente detemos poder, que realmente detemos controle. Agora, tentar mudar os pais muitas vezes é uma tentativa furada porque os pais nunca irão mudar. Nós não conseguimos mudar ninguém e nós muitas vezes estamos nesse processo de tentar ser vistos. Vejam-me, validem-me, amem-me. E muitas vezes isso nunca vai acontecer. Eles nunca vão nos ver como nós gostávamos de ser vistos. E então chega o momento de nós próprios fazer isso por nós. Porque vai sempre existir a grande mãe, o grande pai da vida. Chega uma altura que, ok, a minha mãe e o meu pai não são os pais que eu gostava e eu honro o dom da vida, eu agradeço o dom da vida, eu reverencio, eles são tão grandes, eu sou tão pequena, eu sou tão grande, eu sou tão pequena. Mas agora eu possuo a grande mãe, o grande pai, a quem ir atender as minhas necessidades, a quem pedir que as minhas necessidades sejam atendidas. Por exemplo, se o pai partiu, claro que isto é desafiante, se o teu pai partiu, se a tua mãe partiu cedo demais, hoje tens o grande pai, a grande mãe da vida para ir atender as tuas necessidades. E uma coisa que é muito importante, o meu pai partiu quando eu tinha 4 anos de idade. E eu sempre disse esta frase, eu só tive 4 anos com o meu pai. Até que eu percebi, não, eu tive 4 anos de vida com o meu pai. Eu só tive 4 anos de vida com o meu pai. Não, eu tive 4 anos de vida com o meu pai. Tu tiveste 15 anos de vida com o teu pai. Tu tiveste 1 ano de vida com o teu pai. O meu pai só me deu a vida. A minha mãe só me deu a vida. Mas deu-te a vida. Vai sempre haver algo a que agradecer. Vai sempre haver algo a que agradecer. E eu queria também trazer aqui um bocadinho da minha jornada, do meu exemplo de cura. Claro que estou na jornada e se de alguma forma o meu exemplo de cura te inspirar, te ajudar, eu fico muito feliz realmente porque estamos juntas, estamos juntos. Isto são processos que levam muito o seu tempo e muitas vezes nós somos crianças feridas e estamos a lidar com pais que também que têm crianças feridas e que muitas vezes também estão a tentar que as suas necessidades sejam atendidas nos filhos, também receber aquele amor que eles não receberam, por isso é que são relações tão desafiantes, tão desafiantes nesse sentido, e que os nossos pais também querem receber aquele amor, também querem receber aquele carinho que não receberam, e nós muitas vezes também estamos a tentar, olha para mim, eu também quero receber esse amor. E eu desde os 16 anos que eu faço muitas constelações sistémicas e familiares, gosto muito também de assistir porque aprendo muito. Nas constelações sistémicas e familiares nós vemos a alma, o que está ali a ser visto, olhado é a alma. Se eu vou constelar, por exemplo, a doença, eu vou ver realmente o que está por ali, por detrás daquela doença. E se, por exemplo, eu estou a constelar a relação com os meus pais, eu vou ouvir realmente o que eles sentem, porque nós muitas vezes dizemos uma coisa com a boca, mas a nossa alma sente outra completamente diferente. Eu às vezes eu estou a dizer que te odeio, mas a minha alma sussurra pelo teu colo. Eu odeio-te, mas a minha alma sussurra que me vejas. E mesmo, é mesmo por isso que eu digo que independentemente dos contornos da nossa história, mesmo que o teu pai te tenha traído, te tenha abandonado, te tenha abusado, que a tua mãe tenha feito isto ou aquilo, a nossa alma continua a desejar o colo espiritual deles, continua a querer receber o amor. E claro que isto é um nível inconsciente. E mesmo que aquelas pessoas que são adotadas e que agora têm uma mãe, têm um pai não biológicos, estes continuam a ter o seu lugar na tua vida. Continuam a ter o lugar. E então eu comecei a fazer constelações na altura e isto foi das coisas para mim mais importantes que eu percebi logo de imediato. Foi
perceber que eu sei muito menos do que achava saber. Porque nós, perante a nossa dor, fazemos muitos julgamentos, mas quando temos acesso à dor que nós não imaginávamos que a nossa mãe carregava, que o nosso pai carregava, quando temos acesso à infância que eles realmente tiveram, porque muitas vezes nós também não conhecemos, mesmo que eles falem, e eu tive a benção de ver, e apesar de muitas vezes ainda saltitar entre a dor daquilo que eu gostava de ter recebido e não recebi, e de me gostar tanto a passar para a minha adulta bem resolvida, porque tantas vezes estou na criança que quer receber amor, ter visto a infância realmente, a dor que está ali, para mim foi muito importante. E porquê que isso acontece? Porque nós também muitas vezes andamos a perpetuar os padrões por amor e por lealdade sistémicas. Se a minha mãe viveu isto, eu também vivi isto na minha infância, e é um nível inconsciente. É um nível inconsciente. E quando eu vejo, de repente, uau, eu achava que sabia, mas eu afinal não sabia. E isso também me ajuda-me a trazer aqui para um lugar de mais humildade. E isso foi um processo muito importante, mas há cerca de um ano eu estava num trabalho que eu achava querer, que era um trabalho que eu tinha pedido muito para ter e exatamente com as características que eu queria, no sítio que eu queria, tudo como eu queria. Eu achava que aquele trabalho era mesmo aquilo que eu queria. E eu já há uns tempos que eu ia para a vida sem, sabem, como se eu fosse sozinha. Era sempre isto o sentimento que eu tinha de eu estou na vida, mas é como se eu estivesse sozinha, como se eu não tivesse ninguém, nada para me agarrar. E é por isso que eu também, quando digo que nós hoje temos a grande mãe e o grande pai, isso é verdade. Mesmo que a nossa mãe não atenda às nossas necessidades, hoje podemos meditar e ir lá em cima, conectar e receber o amor, o carinho, as respostas, a compreensão dos nossos companheiros angélicos, da grande mãe e do grande pai. E então eu ia para a vida com aquele sentir, eu estou sozinha, e isso começou-me a trazer muita dor, mesmo fisicamente falando, ter tantas dores, que eu ia ao médico e não tinha nada, mas imensas dores no meu corpo, e às vezes dores que a minha mãe e a minha irmã também tiveram. E por isso é que eu digo que nós estamos a recriar padrões e isto leva o seu tempo. E, e quando eu comecei nesse trabalho que eu achava que eu queria, eu de repente eu comecei-me a sentir mal nesse trabalho. E aquilo assustou-me muito porque eu não conseguia ter controle sobre aquele sentir. Eu tinha uma grande ansiedade como eu nunca tinha tido, e eu não conseguia ter controle sobre ela. Eu não conseguia mais. E eu acabei por me despedir, e aí começou uma grande jornada. Um dos grandes pontos foi, eu tive uma conversa com uma consteladora. E eu, de facto, eu tinha muito porque a carreira, quando nós temos muita falta do pai, normalmente também temos questões na carreira, ou quando também temos, por exemplo, uma área financeira também muito escassa, porque o pai não foi presente, então temos esta dificuldade de ir para a vida, de nos mostrar, de sermos vistos, de sermos bons o bastante, porque acabamos por nos criar mecanismos de autossabotagem. E eu tive uma conversa com uma consteladora que ela disse uma coisa muito simples, que foi, pega numa fotografia do teu pai e coloca na tua mesa de cabeceira. E eu fui mais longe e peguei numa do meu pai e da minha mãe, e foi curioso porque eu na minha mesa de cabeceira já tinha a minha criança, e quando eu estava no trabalho a sentir-me mal, a minha criança estava assustadíssima, assustada, porque ela não tem para onde ir. Ela, provavelmente, as nossas crianças muitas vezes também não receberam aquele sentimento de segurança, e depois na vida adulta elas sentem-se, meu Deus, eu sinto-me tão assustada perante a vida, eu sinto-me tão pequena, eu sinto que estou sozinha. E, e colocar, que isto que eu estou a dizer é algo super simples, colocar uma fotografia
que hoje está aqui comigo, porque é este tema e eu precisava ter esta fotografia hoje aqui comigo, dos meus pais, que eu coloquei na mesa de cabeceira ao lado de uma fotografia que eu já lá tinha da minha criança. De repente aquilo fez toda a diferença, começou ali um grande processo de cura, porque eu comecei a olhar e a honrá-los. E porque a melhor forma de os honrar é irmos para a vida para sermos felizes. E então eu comecei a olhar e a honrar e a reverenciar-me, a pedir ajuda, a começar a honrá-los dentro de mim, a senti-los dentro de mim, a olhar e a perceber, vocês fizeram as vossas escolhas de vida, vocês também sentiram medo, então eu também sou capaz, eu consigo, mas de repente, em vez de sentir que estou sozinha, a ir buscá-los em mim, a olhar e por vezes completamente perdida, completamente sem saber o que fazer e que rumo tomar, e olhar para eles e a pedir ajuda e a honrar e a pedir, mostrem-me o caminho, sobretudo, por exemplo, o meu pai não está encarnado, é algo que podemos fazer, que muitas vezes eles estão muito, muito dispostos a ajudar, sobretudo quando eles partem e deixam filhos aqui, é muito difícil também para eles te seguir sem nos continuar a acompanhar. Eles querem acompanhar, eles querem ajudar-te, eles amam-te, eles sentem-se muito orgulhosos de ti. E é isto que é belo nas constelações, nós muitas vezes ali vemos a alma e vemos o amor que a alma também tem. Porque muitas vezes as relações são muito difíceis, mas há muito amor. Há muito amor. E meses depois que este trabalho continuou, eu fiz uma constelação e eu ia para perceber todas estas dores e eu achava que ia libertar raiva. Porque eu às vezes tenho este sentido de raiva, por isso é que eu faço boxe, de libertar a raiva, e de repente eu tive a constelação toda no colo dos meus pais. Na constelação toda no colo espiritual dos meus pais. E a perceber é que isto fez toda a diferença, que é algo, isto é a alma. Eu comecei a ir para a vida, achar que estava sozinha, a rejeitar aqueles 50% dentro de mim e a nutrir sempre um sentimento de ódio, de tu fizeste isto, tu fizeste aquilo, de tu és a culpada, um confronto, uma arrogância, mas que me estava a fazer mal porque eu já não conseguia andar mais com tanta dor. E então foi ali que eu reverenciei como eu nunca tinha feito. E que tem sido meses em que eu comecei a fazê-lo, tanto que o constelador disse quem te viu e quem te vê, porque eu tinha uma grande dificuldade de reverenciar e de repente eu percebi, não, eu faço porque eu quero, porque é por mim, porque está-me a fazer tão mal estar neste confronto de tu fizeste isto, tu fizeste aquilo, a minha dor, a minha dor, a minha dor, a minha dor, a minha dor. E eu de repente eu reverenciei-me e nesse reverenciar eu percebi, vocês são tão grandes, vocês deram-me o dom da vida, eu sou tão grata pelo dom da vida, eu quero estar aqui, eu quero realmente ser feliz, eu quero libertar-me deste sentimento constante de não querer estar aqui, não, eu aceito a vida é um dom tão bom e eu honro-vos, eu reverencio as vossas escolhas de vida, eu reverencio, eu agradeço a vida, vocês são tão grandes e eu sou tão pequena. E de repente libertar-me daquele sentimento que eu tinha de uma revolta perante tudo aquilo que eu tinha vivido na minha infância, de reverenciar-me, de colocar-me de joelhos e de agradecer e de realmente aceitá-los dentro de mim. Claro que a nível físico, por vezes estas curas ainda levam o seu tempo a tomar um rumo e por vezes ainda podemos continuar a saltitar, mas quando nós fazemos o processo espiritualmente, porque isto fez-me tomar o meu verdadeiro lugar na vida. Porque o que nós percebemos nas constelações é que muitas vezes nós estamos no lugar da mãe, a mãe está no lugar do filho, o pai está no lugar da mulher e a mulher está a ocupar o lugar masculino e estão todos em desarmonia. Há uma ordem e todos pertencem, mesmo os abortos pertencem nessa ordem. E de repente, quando eu fiz toda esta cura, é algo que é inexplicável. Sim, a nível físico ainda pode tomar o seu tempo na vida, tomar o seu rumo, mas eu realmente tomei o meu lugar perante a vida.
eu estou no meu lugar, eu sou a mais nova, é o meu lugar e eu reverencio. E quando eu reverencio, o que acontece é, por amor, nós andamos a carregar pesos que não são nossos. E quando eu faço este processo, eu entrego o que é vosso. Eu entrego à vida aquilo que não me serve mais e eu entrego os pesos que por amor eu ando a carregar. E aí eu tomo todo o meu poder de poder caminhar liberta, de agora sim eu estou pronta para vir fazer aquilo que eu venho fazer. Porque muitas vezes continuamos neste nosso sistema primário dos nossos pais a vida inteira, enquanto crianças feridas, a exigir o que não nos foi dado, e isso leva-nos por sítios de tanta dor. E aqui é que eu percebi que aquilo estava-me a fazer tão mal, e de repente sair daquela postura de também de dar eu própria à criança o que ela precisa, se não lhe deram a atenção que ela precisava, se não lhe deram o amor que ela precisava, se não lhe deram o sentimento de segurança que ela precisava, hoje sou eu que tenho que crescer e fazer isso por ela. Mais ninguém pode fazer isso por ela. Mas também estar toda a vida num confronto de o que aconteceu que foi errado, isso está-me a fazer mal a mim, e realmente eles fizeram o que podiam, tudo foi certo diante daquilo que eu venho aprender. Por exemplo, um dos meus karmas que eu vejo no mapa astral, que é visível no mapa astral, é o karma do abandono. E o facto do meu pai ter partido, que me fez sentir o sentimento de abandono, vejam como tudo está certo. E eu sei que, embora toda a minha dor do meu pai ter partido, foi uma bênção, foi uma prenda que ele me deu ter partido, porque eu nesta vida, eu precisava de crescer sem o pai. Eu precisava de passar por esta vida sem este sentimento para aprender aquilo que eu venho aprender. Claro que aqui depois andamos às cabeçadas e a sentir ódio, mas é a grande piada cósmica disto tudo, é que nós escolhemos antes de encarnar. É, toma lá, escolheste porque precisavas. Escolhemos quando temos a permissão, muitas vezes. Lá está, já cá andamos há tanta vida e nós temos que vir porque continuamos a ser puxados para resolver. Mas a nossa alma quer vir resolver. A nossa alma que quis muito estar aqui, porque há mais almas a querer encarnar do que corpos para as albergar. E eu digo, isto foi algo mesmo, uma cura tão milenar de... Lá está, porque a minha mãe já é a minha mãe há várias vidas, o meu pai também já é meu pai há várias vidas, eu já fui mãe deles, eu já fui mãe dos meus irmãos, já há tanto compartilhado entre nós. Por vezes há tanta dificuldade, mas há também tanto amor, há também tanto amor diante de toda aquela dor. E isto é algo que eu tenho muito falado desta jornada de ir, de tomar o meu lugar da adulta e de curar a criança, e é isto que eu vejo. Adultos a falar uns com os outros e vê-se claramente a criança ali a responder. Porque lá está, é desafiante, mas eu acho que é mesmo este o desafio de tomarmos o nosso lugar de adultos, mas um lugar saudável, de adulto, de responsável. Porque muitas vezes, e sobretudo com os pais, continuamos uma vida inteira no lugar da criança. Muitas vezes temos dificuldade até a sair de casa e ir fazer a nossa vida, porque estamos ali muitas vezes também acordos inconscientes que podem ter acontecido na infância. Por exemplo, se uma mulher, e também pode acontecer com um pai, uma mulher que perdeu o seu marido, pois pode também apegar-se muito ao filho para continuar a ter ali um elo masculino, e que também impede que esse filho vá para a vida, porque foi um acordo inconsciente que aconteceu ali, e que o filho também sente que não... É inconsciente, mas sente que tem que estar ali com a mãe, em vez também de, já é adulto, já tem 40, 50 anos, de permitir-se ir para a vida. Muitas vezes os pais também têm essa dificuldade de libertar os filhos, porque eu também não sou mãe e não imagino também o quanto às vezes pode ser desafiante também de libertar o filho e de permitir que esse filho vá para a vida. Mas eu acredito que é toda esta jornada, e ela é tão bonita, porque apesar de haver às vezes muita dor, também há um amor que é tão profundo e que vai além da palavra e vai além de tudo. Uau! E como é que tu podes honrar, como é que tu podes curar? Claro que eu acho que isto é um caminho totalmente individual, mas eu vou dar-te aqui algumas sugestões daquilo que tu podes fazer.
Por exemplo, a fotografia dos pais que tu podes pôr, por exemplo, no teu altar, se tiveres, ou na tua mesa de cabeceira, se tu, por exemplo, tens muita dificuldade na carreira, precisas mais ter aquele sentimento de estar ali, de olhar para o teu pai para beberes da sua força, para pedires a sua força, mas tens, por exemplo, muita dificuldade a te entregar nas relações, ou também a conseguires ter uma vida financeira mais abundante, que são questões que estão ligadas com a mãe e com o pai, podes ter ali a imagem da mãe, a imagem do pai na tua mesa de cabeceira, que é algo super simples, mas que fez uma diferença, continua a fazer de todos os dias eu olhar e agradecer o dom da vida, de eu reverenciar e de, sabem, se os meus pais passaram por tantas dificuldades, mas conseguiram prosperar, eu também consigo. Eu também consigo. E eu sei que eles estão orgulhosos de mim, sei que eles estão, a alma deles está, vai, 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 vai. E é algo super simples que tu podes fazer se te fizer sentido. Outra coisa é escrever carta. Escrever cartas sem filtro, escrever o que sentimos, depois queimar ou não, também dependendo, mas também ajuda muito aqui a processar as emoções, falar ao espelho, por exemplo, se tiver muita coisa que precisa de ser dita, mas nós não conseguimos dizer diretamente, olhar para o espelho e imaginar que a mãe e o pai estão ali, dizer aquilo que nós precisamos, também falar connosco mesmos ao espelho, falar com a criança ao espelho, falar e também se houver lugar também podemos falar mesmo com o pai e com a mãe. Uma coisa que é maravilhosa é se a tua mãe e o teu pai estão presentes na tua vida, pergunta-lhes como é que foi a sua infância, como é que foi a sua adolescência, quais eram as suas rebeldias, se eles receberam amor, como é que os pais os tratavam. Às vezes isso ajuda a trazer um grande entendimento do porquê das coisas, do porquê das coisas serem assim, de o que é que criou aquele ser humano. Às vezes isso ajuda imenso, se houver essa abertura e se não pudermos falar com eles, se eles já tiverem partido, por exemplo, imaginar também que tipo de infância poderia ter também criado aquele tipo de dores que depois também desencadeou naquele pai que batia, naquela mãe que agredia verbalmente, fisicamente, naquele pai que abusou, naquela mãe que rejeitou. Recolher dados sobre a sua infância, a terapia também, fazer terapia, para mim, eu faço psicoterapia e é das coisas mais importantes que eu faço porque colocar cada coisa na sua devida gaveta, arrumar esta cabecinha, é super importante. Às vezes há terapias mais espirituais que nos ajudam, por exemplo, aqui nestas ligações com vidas passadas, que nos ajudam na parte mais de resolver a parte espiritualmente falando, mas depois a psicoterapia ajuda aqui mais na parte mental e emocional também. E, por exemplo, eu costumo fazer psicoterapia, faço as constelações quando sinto que é necessário, falo com os guias também, e também estou aqui enquanto terapeuta para te ajudar nas leituras angélicas, se te fizer sentido, porque realmente unirmos estas terapias podem ajudar se tu sentires que é esse o caminho, se tu sentires esse chamamento. Algo que também pode ser muito, muito relevante é criar uma nova imagem dos pais. Por exemplo, se tu cresceste num lar completamente disfuncional e tu queres curar a tua criança, mas tu não queres a imagem dos teus pais porque não te faz sentido, tu podes criar uma nova imagem de uns pais, de recortar de dois estranhos, mas que transmitem aquilo que a tua criança precisa de sentir, que transmitem aquele, o arquétipo da mãe, o arquétipo do pai, aquele carinho, aquele amor. Eu própria, por exemplo, vejo muitas vezes nas meditações, sobretudo quando estou a passar fases super difíceis, vejo a minha criança e de repente os guias mostram-me imagens dos meus pais a pegarem em mim, em bebê, e a perceber o quanto aquele bebê que eu fui ainda precisa de se focar naquela imagem, de receber aquele sentimento de segurança. Então é uma imagem que eles já mostraram e que muitas vezes quando eu preciso, estou a ir para uma entrevista, estou super com medo, super insegura, eu volto àquela imagem. Se a minha criança também está com muito medo, eu já cheguei a vê-la a correr para o colo dos meus pais, para o colo do meu pai, e
são imagens que nós também podemos criar dentro de nós. Qual é a tua imagem de segurança? Podes tê-la, e se fizer sentido que seja com os pais, sobretudo quando nós nos sentimos sozinhas, perdidas, sem saber como ir para a vida, completamente sem rumo. Se calhar precisamos realmente daqui de uma jornada de cura e de reverenciar e de, sabem, tomar o que é nosso e libertar o que não é nosso. E agradecer o dom da vida, agradecer a grandeza que os pais têm, porque nós somos tão pequenos e eles são tão, tão grandes. Pronto, é assim várias coisas que tu podes fazer, mesmo o Ponopono que eu falei no último episódio, também eu costumo fazer muito e também pode-te ajudar aqui também, igualmente como na parte da terapia. Coisas muito, muito diversas, mas se alguma te ajudar eu fico super feliz. E estamos quase, quase a terminar o episódio. Acima de tudo, eu espero ter-te inspirado a perceber que, pelas razões que forem, tantas vezes rejeitamos aqueles 50%, mais 50%, mas quando o fazemos estamos a rejeitar. E independentemente, e espero também ter-te inspirado nesse sentido, independentemente dos contornos da nossa história, mesmo que tenha sido aquele pai que fez e não quis saber, nós trazemos aqueles 50% em nós, e para nos sentirmos melhor na nossa pele e sermos bem-sucedidos na vida, felizes, nós temos que honrar, nós temos que reverenciar, temos que aceitar aqueles 50 mais 50%, aceitar a dor que eles provocaram. E é aqui que surge tanta, tanta libertação, e perceber que, independentemente quem foi o culpado, e a minha tentar mudar os pais, que isso também é algo que nunca resulta, é mesmo olhar para cima e perceber também que continuamos a ter agora o apoio, o suporte da grande mãe terra, da grande mãe, do grande pai que nos guia, que nos sustenta, se nós assim o permitirmos, porque algo que me acontece é que eu também muitas vezes fecho as portas, é também essa ajuda. Muitas vezes nós fazemos isso também, não permitimos que a grande mãe, o grande pai da vida nos suporte, porque nós fechamos e acreditamos que estamos sozinhas, que estamos sozinhos, e então também temos que nos abrir a esse apoio, a esse sustento que o universo nos pode dar. E independentemente de tudo, dar o apoio que a criança precisa, criar novas imagens, fazê-la sentir-se segura. E, e é isso. Olha, se sentires o chamamento, partilha este episódio com aquele amigo que precisa mesmo de ouvir. Conta-me aqui nos comentários que insights este episódio te trouxe. E eu estou mesmo muito feliz. Foi também um episódio que me trouxe muita cura, sabem? Também às vezes de sentir que é seguro falar, é seguro estar aqui, é seguro falar. E às vezes também é crenças que eu trago também da minha infância e também dos meus pais, de medo também. E aqui estar a falar sobre algo que é tão importante e que é comum a todos nós, porque independentemente de tudo, todos temos um pai e todos temos uma mãe, mesmo que tenhamos nascido por inseminação, pelo processo de inseminação artificial, nós continuamos a ter um pai e uma mãe, e continuamos a tê-los em nós e a desejá-los. Não é por eu ter sido fruto de inseminação artificial que eu não trago aquele pai em mim, eu trago aquele pai e aquela mãe em mim, mesmo que aquela mãe tenha dado a vida e eu depois não tenha tido mais qualquer contacto. E isto para mim é a beleza disto tudo, é independentemente de tudo, tu mereces ser feliz, tu mereces curar-te. E é isso que eu acredito, e é por isso que eu também desbravo este caminho, porque eu sei que eu mereço ser feliz. E nós trazemos tanta programação negativa da nossa infância, tantas cassetes negativas, que depois leva o seu tempo a que isto também tome um novo rumo, mas vale a pena. Não desistas de ti, não percas de vista o quão extraordinária tu és, o quão extraordinária tu és. Eu acredito mesmo nisto. E acima de tudo, perceber que quando nós estamos a rejeitar este pai ou esta mãe, independentemente do que eles te fizeram,
está a fazer muito mais mal a nós do que a eles, que a maior parte das vezes não imaginam o que nós estamos a sentir. Por isso, por amor a ti, tu mereces. Minha querida, meu querido, fica muito, muito, muito bem. E já sabes, eu estou aqui para também, se sentires esse chamado, te ajudar facilitando uma leitura angélica, porque também, como disse, cada terapia leva-nos por um diferente caminho e nós também temos que sentir o que precisamos. E eu sinto que as constelações, as leituras ajudam-nos muito aqui na cura da parte espiritual, a psicoterapia ajuda mais na parte mental e todas se interligam, portanto, se sentires esse chamado, eu estou aqui ao serviço e espero que tu fiques bem e até o próximo episódio.